hoje no nosso vídeo sobre o nono ano. O projeto das videoaulas consiste em vários vídeos, em vários anos diferentes, sempre fazendo um resumo no final de cada bimestre. Esse primeiro vídeo é um pouco diferente, não só na questão da localização, mas também um piloto, que será usado ainda no ano 2014, mas que iniciará um projeto ainda maior para as videoaulas do ano de 2015. Legal? Hoje, na nossa aula do nono ano, vamos dar uma atenção especial para dois assuntos: a América Anglo-Saxônica e a Europa e seus desafios políticos e econômicos. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica, que, como vocês podem dar uma olhadinha no mapa, divide basicamente em dois países: Estados Unidos e seu vizinho Canadá. Algumas pessoas cometem de repente o erro de vir ao México, de analisar e incluir o México como América Anglo-Saxônica. Lembrando, assim como eu falo em todos os vídeos e todos os anos, não está sempre acompanhando o livro. Nesse caso, nós estamos acompanhando aqui na página 36, tá legal? E vamos seguir o roteiro do livro, assim como no ano que vem seguiremos nas videoaulas um pouco do roteiro daquilo que nós trabalharemos, tá bom? Olhando a América Anglo-Saxônica, é claro e óbvio, temos uma análise muito sem cidades de grandes alvoroços, porque já se vê que os Estados Unidos está incluído nele. E onde estão os Estados Unidos, está uma necessidade inacreditável de tentar ser a supremacia do mundo. É claro que o fato dos Estados Unidos estarem na América Anglo-Saxônica transforma a América Anglo-Saxônica numa região muito rica, industrializada e numa potência econômica mundial. Aqui no livro a gente vê com relação à apropriação dos recursos naturais. E o livro cita um pouco sobre o trabalho do próprio Canadá. Algumas coisas que vale a pena citar, por exemplo, as planícies lacustres no Canadá, que ocorreu a formação de vários lagos devido à intensa ação erosiva provocada pelo gelo. Toda essa região, veja se eu consigo achar aqui uma outra imagem que nos dê isso mais claramente. Não, mas você vai encontrar em vários aqui tem uma imagem que permite um pouco melhor. Toda essa região dos vários lagos canadenses, tá? Diferente, por exemplo, da região de Quebec, que é uma região francesa no próprio Canadá. O Alasca, ele é uma região americana, comprada pelos Estados Unidos depois de alguns anos, tá legal? Por isso, ele está na mesma cor dos Estados Unidos. Uma coisa que vale lembrar é todo esse caminho, esse corredor de planaltos que ocorre desde do norte, ainda na divisa de Canadá e Estados Unidos, até, por exemplo, Los Angeles. Tem a Falha de San Andrés, e a Falha de San Andrés eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Os lagos existentes entre os Estados Unidos e o Canadá, aqui na região de Toronto, por exemplo, Detroit, formam as planícies dos Grandes Lagos próximo à fronteira desses dois países, como o Lago Superior, o Huron, o Michigan e o Ontário, por exemplo. São lagos formados bem na divisa dos dois. Tá? Outra coisa interessante é a Baía de Hudson, que você verifica no meio do Canadá. Mais interessante porque tem tudo a ver com o derretimento da erosão formada pelo gelo. Tá legal? Aqui ao lado já é Groenlândia, que é entre Dinamarca e a Islândia, não tem a ver com a América Anglo-Saxônica, tem a ver com a Europa, inclusive a Europa é uma parte insular da Europa e a Groenlândia, a ilha de gelo, que é difícil, inclusive, até mesmo de analisar. A planície do Mississippi está localizada nos Estados Unidos e possui um importante rio, que é o que nós conhecemos como o rio Mississippi, que ocorre no sentido norte até o sul, desaguando no Golfo do México. Ou seja, ele inicia aqui o seu processo e ele vai vir até aqui, em Nova Orleans, desaguando no Golfo do México. México, como eu já falei no vídeo, nada tem a ver com a América Anglo-Saxônica. Nós vamos citar o México na América Latina, totalmente diferente. Não estamos ligando aos dois, até por situações econômicas. Mas claro, quando falamos de México, que é um país muito próximo dos Estados Unidos, é fronteira, e sofre toda uma influência do próprio, por exemplo, a ida de mexicanos, assim como a ida de outros povos
de pessoas de outros países da própria Caribe para os Estados Unidos, a gente não tem como negar. Ok, nesse mapa nós estamos vendo aqui a América anglo-saxônica, relevo e hidrografia. O rio Mississippi que eu falei anteriormente está aqui, ó, vindo dos grandes lagos, praticamente das planícies centrais. O rio Missouri inicia aqui e vem descendo até a sua saída pelo Golfo do México. É uma planície, essa planície do Mississippi, perto dos Montes Apalaches, que também vai fazer, são 4.000 quilômetros de extensão, só para vocês terem uma ideia. Com relação à vegetação da América anglo-saxônica, eu separei aqui algumas imagens que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Tipos de vegetação da América anglo-saxônica. Nesse caso, por exemplo, nós estamos vendo alguns tipos, vamos ver agora alguns tipos de vegetação da América anglo-saxônica. Essa imagem é muito pequena, mas essa aqui fica muito melhor. Bem-vindos à América anglo-saxônica. Nesse caso, nós estamos vendo já uma floresta fria, formada por coníferas, aquilo que eu falo muito do 6º ano. Não adianta você vai querer encontrar uma vegetação de clima quente em lugar frio de maneira nenhuma. Você vai ver os montes atrás. Outra imagem, vamos ver se a gente consegue ter essas coníferas que eu falei a vocês, inclusive durante a aula. São as florestas frias. Tem as tundras, a vegetação desértica, tá? E um pouco de floresta tropical. Tudo isso na América anglo-saxônica. Seria simplesmente também. Legal? Outra coisa interessante na vegetação, outra coisa interessante que seria é a falha de San Andrés, ou de Santo André. Essa falha que vem desde Sacramento e Santa Rosa e vai até a região de Long Beach, quase San Diego, praticamente na divisa com o Tijuana, no lago e tudo. É uma região interessante para estudarmos. Alguns de vocês já devem ter visto, inclusive, no próprio jogo, que fala um pouco sobre isso, apesar de não tratar o assunto do terremoto. Mas é uma cidade sob a falha San Andrés. Gosto de lembrar essa questão da falha, porque em 1906, eu separei aqui uma imagem para vocês, em 1906, essa falha criou uma tragédia sem limites. Deixa eu ver se eu acho onde está essa figura. Tem várias figuras. Algumas figuras de escolha uma olhadinha, ó. Figura da própria falha. Essa falha que nós estamos vendo aqui, inclusive utilizada no primeiro filme do Super-Homem, em 1979, se não me engano, é uma divisa, tá? É uma divisa entre as duas placas tectônicas, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, transformando isso aqui na costa oeste. Outras fotos da falha, em outras direções, em outros momentos, bem interessante, para que a gente possa ver. Essa aqui é uma foto panorâmica. Aqui a gente vê, eu acabei de falar com vocês, ó, a placa da América do Norte e a placa do Pacífico, já na fronteira. Ela começa aqui em cima, certo? E vem até o Golfo da Califórnia. Isso em 1906 causou uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos e, em termos de terremoto, das maiores tragédias da história do mundo, que foi a tragédia de São Francisco, exatamente em 1906, e eu acabei deixando mais para você agora. Essa é uma foto da época, né? Seria uma foto de São Francisco, na costa oeste, em que você encontra, ainda mais em 1906, com construções totalmente fora dos padrões. Hoje, as tecnologias, a própria engenharia, ela, muito dominada pelos próprios japoneses, por exemplo, ela está mais bem preparada para conseguir, por exemplo, analisar e conter atividades sísmicas, como o caso da falha, ou como o caso do terremoto, que acontece de maneira sistemática em próprio São Francisco. Hoje até acontece com um espaço maior entre eles e na escala Richter de vamos dizer assim, uma intensidade menor. Porém, não é bem assim. Aqui é uma foto atual de São Francisco, tá? Cidade que sofreu exatamente
aqui no Brasil. Depois nós falamos no início sobre a América Anglo-Saxônica, a formação da América Anglo-Saxônica, também dos Estados Unidos e Canadá, que é composto por esses dois países. É óbvio que nós falamos um pouco do Canadá, a questão da sua vegetação, a questão do seu clima, a fronteira com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos da América são sempre uma atenção à parte. Não você é grande fã dos Estados Unidos, mas, como nós vemos aqui algumas imagens dos Estados Unidos, como eles gostam de se autodominar todos do mundo, ou tentativa de fazer com que a América Latina, por exemplo, seja o quintal da própria América Anglo-Saxônica, eu tenho que fazer uma explicação, até porque os Estados Unidos também não é a potência que é à toa. No livro, na página 47, esse tema é abordado com clareza, mas eu vou tentar resumir de maneira bem rápida você. Você tem uma ideia? Os Estados Unidos, eles são responsáveis por cerca de 20% de toda a produção de bens e geração de serviços no mundo. Ou seja, 1/5 do PIB mundial está nos Estados Unidos. A segunda potência, como nós falamos no vídeo do 8º ano, é a China. Mas, para chegar até os Estados Unidos, ainda falta um pouco. Outra coisa interessante é que apenas 6% da população mundial está nos Estados Unidos. Analisar, por exemplo, que nas 10 potências do mundo, as 10 maiores economias do mundo, página 48, o Brasil já se encontra, por exemplo, em sexto. Mas o avanço dos Estados Unidos é muito grande. Claro que isso é uma coisa que nós podemos explicar através da história. A própria política de descolonização americana, a política através da guerra de secessão contra a Inglaterra, a primeira, por exemplo, e depois seus conflitos internos, para poder fazer com que ela fosse não mais dividida entre os Estados Unidos ligados ao sul, outro ao norte. Houve um processo de industrialização que fez com que os Estados Unidos tivessem o que vender. E fez ainda por cima uma política, uma diretriz política que fez com que os Estados Unidos sempre tivessem interesse no resto do mundo. E que, através da doutrina, determinasse que todo mundo deveria fazer parte de um plano dos Estados Unidos. E quando algo, principalmente ligado às Américas, muito próximo dos Estados Unidos, não saísse dentro do interesse americano, os Estados Unidos deveriam ter que se meter. Não é como, por exemplo, que em Cuba, a socialista aí de Cuba, durante muitos anos, até a Revolução Cubana, onde tirou o Fulgêncio Batista, que era um governante ligado aos Estados Unidos, existia uma lei no Congresso americano que dizia que toda vez que Cuba, acontecesse em Cuba algo que não fosse dos interesses americanos, os Estados Unidos podiam se meter. Não é à toa, por exemplo, que apesar de ser Cuba, ser um país autônomo, a ilha de Guantánamo, prisão de Guantánamo, está lá e pertencente aos Estados Unidos. Por isso é importante nós citarmos algumas coisas, né? Como, por exemplo, o PIB norte-americano está voltando a crescer, apesar de alguns anos de crise. A crise que atingiu o mundo em 2009, muito por causa da explosão da falência imobiliária americana. Nós vamos ter uma crise atingindo o mundo inteiro. A Europa, por exemplo, passa hoje por essa crise, mas os Estados Unidos retomam o seu crescimento e retomam com qualidade, voltando, por exemplo, a ter força na questão econômica. Os recursos naturais e industrialização do Nordeste americano, tem na página 49 do livro, nos dá uma ideia, por exemplo, eu não sei se eu vou achar aqui um mapa americano, vocês? Se eu vou achar um mapa dos Estados Unidos, aqui, cheio de mapa americano, fala, por exemplo, que a região nordeste dos Estados Unidos foi a pioneira no processo de industrialização e por muito tempo foi o local onde a indústria ficou concentrada. O principal motivo desta grande concentração industrial foram as folhas imensas jazidas de carvão nos Montes Apalaches, essa região, e o minério de ferro extraído em abundância nas proximidades dos grandes lagos, por exemplo, a região de Michigan. Toda essa região aqui, ela foi a primeira região a ser industrializada. Virgínia, Pensilvânia, Carolina do Norte. Por que o Sul queria a escravidão? O Sul queria a escravidão porque entendia que suas fazendas necessitavam da escravidão para sobreviver. Muito parecido com o processo econômico brasileiro. O Norte não. O Norte acreditava que sem a escravidão, e o americano também não aboliu a escravidão só porque era bonzinho, não é bem assim que a bunda toca, não foi bem assim que a história foi contada. A abolição da escravatura americana e a guerra que fez com que o Norte vencesse e que não houvesse, por exemplo, escravidão no processo americano da Guerra Civil, é muito ligado
a ideia de que a industrialização é que podia fazer os Estados Unidos crescer. Tá legal? Hoje os recursos minerais e energéticos já estão muito mais ligados, por exemplo, a essa região do Colorado, do Novo México, região já mais próxima, por exemplo, da Califórnia, do que na parte mais pujante e econômica americana, como por exemplo Nova York, Geórgia e a Flórida. Essa recente industrialização americana é outra parte do nosso tema. Claro que seguindo uma tendência mundial, os Estados Unidos também estão havendo uma descentralização industrial. São grupos, empresas que procuram se instalar em regiões onde o custo de produção, é claro, é muito menor. Ou seja, gasta-se menos, você pode colocar num preço, de repente, até mais atrativo no mercado e fazer com que venda mais. Os Estados Unidos estão se transformando na potência mundial à toa. Você tem também uma política de mercado, entendendo que os Estados Unidos têm o que vender se o mercado existiu como é. Vamos agora cuidar um pouco da questão da Europa nesses desafios. Ok? Nesse mapa nós estamos vendo a Europa. E a Europa no seu estado físico, nas divisões dos países de maneira muito atual. É claro que é sempre bom dar uma olhadinha nessa questão. Por convenção, nós denominamos a Europa a área que se estende no sentido leste-oeste do Oceano Atlântico, até os montes Urais, o Rio Ural, parte do Mar Cáspio, a região do Cáucaso, o Mar Negro e o Mar de Mármara. Esse continente tem a forma de uma grande península e apresenta um litoral bastante recortado com um grande número de golfos, grande número de baías também, portos, mares, penínsulas. Como nós podemos perceber, toda essa região, ou seja, banhado pelo mar, do mar do Oceano Atlântico, e já temos os mares dividindo, tem já o Mediterrâneo, toda essa região aqui. Você tem o Adriático, tem já na Itália fazendo divisa com outra região europeia, e acima a gente já está vendo já o leste europeu, Bielorrússia, Ucrânia. Mais acima a gente estaria vendo, esse mapa não está legal, mas a gente está poder. Isso eu acho, que os espíritos que ele gravar, isso eu acho da câmera, contra o mapa político da Europa. Aqui acima nós estamos vendo a Rússia, por exemplo, a Federação Russa, o leste europeu e os Países Baixos. E quando nós falamos de Europa, nós falamos, claro, do continente mais antigo do planeta, não é o berço da civilização, mas da formação da civilização, mas ele é o berço da civilização moderna, quando você vê, por exemplo, o Império Romano, quando você vê, por exemplo, uma Grécia, lugares de grandes pensadores, que deram origem, por exemplo, à formação de cidades e estados de qualidade, com processos administrativos, políticos e jurídicos que fizeram com que o mundo inteiro existisse. Temos aqui, por exemplo, Portugal, nossa pátria-mãe, entre aspas. A Espanha chegou, inclusive, a ser metrópole brasileira durante algum tempo, já com a União Ibérica, regiões de suma importância. Ao centro vemos a França. Durante a Segunda Guerra Mundial, nunca um mapa foi tão bem analisado quanto um mapa ligado à Europa. Segundo ponto da questão da Europa é a análise do relevo e da hidrografia. Até porque a Europa apresenta um relevo bastante variado. Ao sul e sudeste do continente, destaca-se cadeias montanhosas. Eu vou escolher aqui um mapa para que a gente possa dar uma olhadinha mais clara sobre isso. Acabou ficando bom. Ao sul e sudeste, como eu estava falando, do continente, destacam-se as cadeias montanhosas formadas em áreas geológicas mais recentes, tanto ao sul quanto ao sudeste. Região, cadeia montanhosa, que vem desde a região de Portugal, por exemplo, na beirada, a própria região da Inglaterra também, cadeias montanhosas, o próprio Reino Unido, até já quase a divisa com a região da Ásia. E aqui a gente vê o Danúbio, que eu vou falar um pouco sobre ele. Quando nós vamos falar sobre, entre os montes mais grandiosos, seriam os Alpes, como nós falamos, já ligando, considerando o mais importante conjunto montanhoso do mundo.
e, claro, o mais importante da Europa, que se estende da França até a Áustria. Estende da França até a Áustria, formados por picos elevados, como por exemplo o Monte Branco, que tem 4.810 metros de altitude. As planícies elas ocorrem na parte central da formação e são formações de origem sedimentar, drenadas por importantes rios que têm suas nascentes nas cadeias montanhosas do sul. O que eu falei lá atrás? O Rio Danúbio. Ele nasce das cadeias montanhosas e vem descendo. Ou seja, ele vem abastecendo essa região central da Europa, como por exemplo, ele nasce na Floresta Negra alemã e atravessa vários países até desaguar no Mar Negro. Ele vai nascer aqui e vem descendo todas as cadeias montanhosas para desaguar aqui no Mar Negro. Na verdade, é um importante vídeo de comunicação da Europa Central. Esse rio, só para vocês terem uma ideia, ele banha importantes cidades como Viena, na Áustria, Bratislava, na Eslováquia, Budapeste, na Hungria e Belgrado, na região da Sérvia. Não poderíamos falar de Europa, claro, sem citar o clima da Europa, a vegetação europeia. E sempre colocamos clima e vegetação um ao lado do outro. A Europa é conhecida pelo seu inverno, muitas vezes rigoroso. E, claro, rigoroso em algumas regiões, como por exemplo nós vemos o frio na região dos Países Baixos, já ligando aqui no extremo da Suécia, que é o Círculo Polar Ártico, assim um pouco abaixo do Polar Ártico, pegando por exemplo a corrente do Atlântico Norte e vindo até a Rússia, região por exemplo muito fria. E a gente vai ter uma análise interessante dessa região daqui a 4 anos, quando você vir a Copa do Mundo da Rússia. Nós vamos estar analisando, claro, um pouco, todos aqueles especiais de televisão que passam. Nós estudamos sobre os países, você vai ter um pouco mais disso para estudar. Será algo de estudos nos próximos anos. Nós temos um clima mediterrâneo, que é um clima muito propenso desta região, que vem aqui desde Portugal até a Grécia, com influência clara das correntes do mar Mediterrâneo. Nós temos um clima temperado, que vem da Corrente das Canárias, na ponta norte da Espanha até a região ainda da Rússia. Isso não quer dizer que o inverno seja rigoroso. Sim, essa região, por exemplo, tem Paris, o seu inverno muito, mas muito rigoroso em alguns momentos do ano. Varsóvia, Polônia e por aí vai. O clima polar já é um clima que está bem aqui em cima. A gente vê aqui em Murmansk, por exemplo, já ligado ao ciclo polar ártico. Essas correntes, elas são determinantes. Nós temos a corrente fria, de azul, e a corrente quente. E o choque delas causa um transtorno interessante. Quando nós vamos falar de clima, nós estamos falando, obviamente, de vegetação. Porque não tem como você falar de clima sem a vegetação europeia, que é uma vegetação muito ligada ao clima, como em qualquer outro lugar. Essa vegetação nós vamos encontrar nas planícies e baixos planaltos, áreas de clima continental e um pouco mais seco, onde aparece, por exemplo, a estepe. A floresta que ocupava a maior extensão do território europeu era temperada, cobria mais da metade do solo do continente. No entanto, o modelo de ocupação do solo europeu que se estabeleceu há milhares de anos, bem como o aproveitamento de suas madeiras, fez com que essa floresta se tornasse muito devastada. Ela foi totalmente degradada. A tundra é um bioma mais frio do planeta, localizado na inóspita região da região ártica, bem acima do mar. Aqui a gente tem um mapa que nos dá, por exemplo, uma ideia desse projeto vegetativo. Legal? Nós temos acompanhando as áreas banhadas pelo mar Mediterrâneo, clima mediterrâneo, por exemplo, encontramos maquio, garrigue, tipos de vegetação mediterrânea. Esse tipo de vegetação apresenta espécies arbustivas adaptadas a longos períodos de seca. Na porção norte do continente, encontramos a floresta boreal, conhecida também pelo nome de taiga. É construída predominantemente por coníferas. Essa floresta, além de uniforme, ou seja, toda ela muito igual, você também é espaçosa, mas seus solos são de boa qualidade para te dar alegria. Completando todo esse quadro de vegetação da Europa, nos maciços montanhosos acima do limite das florestas, surgem os campos alpinos,
constituídos por alguns arbustos, mas com predominância da vegetação rasteira, as quais a atividade agrícola, especialmente ligada à criação de animais, é importante. Nós região, por exemplo, dos Alpes, já depois do Rio Negro. Uma análise rápida sobre clima, vegetação, relevo e hidrografia da Europa. Fazendo um resumo daquilo que você encontrou no seu livro. Agora vamos falar sobre a importância, daqui a pouco, vamos falar sobre a importância da Europa na economia mundial. Essa análise, por exemplo, do momento vivido hoje da Europa na economia do mundo. A Europa não é um continente feito do acaso. É um continente de um processo histórico imenso e que, através desse processo histórico, é que nós encontramos, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia é a busca da unidade pela Europa. Na página 71 do livro, repara como é que nós já avançamos, na página 71 do livro, nós vemos, por exemplo, o processo da União Europeia, a formação da União Europeia, que não começou de maneira muito fácil. Esses países que se uniram em prol de acordos econômicos e para atingir plenamente seus objetivos, tinham, claro, um grande desafio pela frente. E isso não começou por acaso, isso é um sonho antigo de alguns países. Hoje, muitos países fazem parte da União Europeia e outros tantos são candidatos a fazerem parte. Vamos cuidar apenas dos objetivos da União Europeia. No livro da página 72, nós analisamos esses objetivos. E isso cai na prova, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, promover a unidade política e econômica do continente. Essa unidade política e econômica é importante porque acaba se tendo uma análise uniforme das coisas. A Europa precisa criar essa identidade. Melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus. Também que você tem uma unidade que você consegue fazer com que haja apenas um ciclo desse processo, todo ele unificado pela União Europeia. Aprimorar, esses são os principais. Aprimorar o livre comércio entre os países membros. Livre comércio seria você pegar produtos industrializados, produtos que são produzidos naqueles locais e poder trabalhar, vendê-los para outros países, ou seja, levá-los para outros mercados consumidores com preços mais acessíveis. Reduzir as desigualdades sociais e econômicas presentes na Europa. Podemos dizer que é um dos objetivos da União Europeia, mas sem nenhuma vontade de ser atingido. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos países em fase de crescimento. Sim, pode ser alguns países que precisam, por exemplo, de um modelo econômico que dê certo. É aí que entra, por exemplo, o euro, uma moeda única que, espalhada pela Europa, cria apenas a questão de um câmbio e cria, claro, uma unidade política socioeconômica. Isso é muito importante para alguns países que são novos, por exemplo, ou que têm uma economia instável. Elas passam a estar estabilizadas na questão do euro. E isso é importante, inclusive, para a análise de mercado. Fomentar a manutenção da paz e do equilíbrio da Europa. Talvez nenhum outro continente, eu acho, inclusive, tirando a questão do Oriente Médio, na Ásia, mas falando como um todo, a Europa seria o continente do mundo em que mais sofreu guerras. Guerras através de civilizações, de povos, e, claro, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que nós não podemos esquecer nunca. O processo que massacrou a Europa durante... O processo que massacrou a Europa durante esses anos todos, durante os anos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi importante para criar um consenso com relação à paz. Só que a União Europeia já passou por crises, né? Por exemplo, a crise financeira que atingiu a União Europeia em setembro de 2008. Ela foi intensificando os problemas financeiros de alguns países que já faziam parte da União Europeia. Claro, os governos, pensando em algo para amenizar os impactos da crise, ajudaram os setores mais críticos, como, por exemplo, os bancos. Setores que, na verdade, já eram bilionários, mas que foram descobertos naquele momento que estavam em total instabilidade. Apesar, por exemplo, do Campeonato Espanhol, onde parece que a crise não encosta no Real Madrid e no Barcelona, a crise é muito forte na Espanha. É uma crise econômica de desemprego. A Espanha hoje é um país da Europa com um dos maiores índices de desemprego. E Portugal não está muito atrás. Esse aqui é um mapa que fala um pouco sobre os países que estão na União Europeia. De amarelo, nós vemos os países membros. Quem são os países membros? Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Áustria, Itália, Grécia, Espanha, Portugal, França, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, caso da Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Temos alguns países que entraram em 2004, como Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Eslovênia. E alguns países que estão em negociação, como Romênia, Bulgária e Turquia. A Turquia, então, com dificuldades imensas de conseguir entrar na União Europeia, porque não conseguem consenso do seu parlamento.
Para o país ingressar na União Europeia, existe a necessidade de um plebiscito. E através do voto popular, através da escolha do povo e desse parlamento, vários modelos econômicos são colocados para ele. A União Europeia diz o seguinte: olha, você vai ter que atingir esse nível aqui. Depois que você atingir esse nível e fizer exatamente o que eu estou pedindo, aí você pode ingressar na União Europeia. A dificuldade da Turquia é imensa. Vamos lembrar que o Chipre, eu não citei, o Chipre, a ilha de Chipre, ali próximo da Turquia, também faz parte dos países que entraram em 2004. Outra questão é a rivalidade entre Turquia e Grécia. Grandiosa, né, dos tempos, e hoje a Grécia faz parte da União Europeia. Ainda não. Gente, eu acho que não há mais nada a falar em relação à União Europeia. Nós já regionalizamos a Europa, falando do processo econômico, e é claro que através da União Europeia, a Europa ela está cada dia mais, como sempre esteve, no processo de centro do mundo. Claro que os Estados Unidos, na medida que o tempo foi passando, conseguiu não só se colocar como uma grande potência, mas também dominar uma boa parte de um processo histórico europeu. A ligação, por exemplo, dos Estados Unidos e Inglaterra, apesar dos avanços históricos, demonstrariam, por exemplo, que os Estados Unidos talvez não quisessem nenhum tipo de negócio com a Inglaterra, não foi verdade. Estados Unidos e Inglaterra são aliados de primeira hora, aliados econômicos, inclusive militares, fazendo com que os dois juntos tenham ações em países no Oriente Médio. Mas a Europa não deixou de ser, na cabeça de alguns, o centro do mundo. Para mim, o centro do mundo é qualquer lugar, dependendo do ponto de vista que você está vendo o planeta, é redondo, gira sobre si. Não há como nós temos que ver aquele processo de mapa onde a Europa é o centro do mundo. Não existe isso. Mas o que existe, acima de tudo, é o entendimento de que a Europa não perdeu sua importância. A Europa ela soube se reinventar. A União Europeia, por exemplo, é uma delas. E o próprio processo da União Europeia é o que inspira muitos outros acordos econômicos espalhados pelo mundo, como o próprio Mercosul aqui na América do Sul. Talvez não a ligação, a formação de uma moeda própria, se o Mercosul talvez tivesse essa condição, mas deu certo na Europa em alguns sentidos. Pelo menos não agravou crises que já existiam. Claro que as crises continuam existindo. E é necessário, por exemplo, um modelo econômico de funcionamento desses países. E é claro que a crise que atingiu a União Europeia e que também atingiu os Estados Unidos é uma crise do capitalismo. É uma crise ligada ao consumismo, é uma crise ligada ao momento de vida do mundo, que à medida que quanto mais dinheiro, mais eu posso comprar, mais eu posso ter. Esse modelo de vida americano, na verdade, é inspirado no modelo de vida nobre europeu, onde o mercantilismo explicava em que aquele que tivesse mais moeda, mais ouro, mais recursos minerais, era o mais poderoso do mundo. Gente, terminamos aqui então o vídeo do 9º ano de Geografia, é o primeiro de uma série de vídeos. No ano de 2014 é esse vídeo, em 2015 com certeza com mais, em lugares diferentes, com mais mapas, então vamos poder fazer com o livro do ano que vem uma análise passo a passo, o resumo de mês a mês. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e nos vemos juntos.